Amém. Muito lindo, né? Nossa irmã vai completar 90 anos. 90 anos. Então, você que tem desculpa de idade, né? Desculpa não vale mais. Inventa outra, se é que existe, né? Louvado seja o Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24. E o tema da nossa reflexão hoje é o seguinte: escolhas que abençoam a família. Escolhas que abençoam a família. Eu quero ler o texto, depois nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo aplique a palavra aos nossos corações nessa noite. Josué capítulo 24, verso 14 seguintes, que dizem assim: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Foi o próprio Senhor nosso Deus que fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e fez estes grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, inclusive o amorreu, morador da terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a vossa rebeldia, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Mas disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Então disse Josué: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. Responderam: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo, e ali em Siquém lhes deu estatutos e leis. Senhor nosso Deus, nós vamos meditar na Tua palavra e pedimos ao Senhor que fales ao nosso coração. Todos nós aqui temos as nossas famílias, nenhum de nós aqui pode prescindir de uma família, e nós pedimos a Deus a Tua graça sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Família é um bem extremamente precioso. Nenhum de nós pode desprezar a família. As experiências mais marcantes na vida de qualquer pessoa, elas brotam no ambiente da família. Alegrias, decepções, tristezas, as mais fortes brotam dentro da família. E toda família tem algum tipo de problema. Não há família perfeita, porque não há pessoas perfeitas. Há família ideal, mas não há família perfeita. Todos nós temos algum tipo de luta, muitas vezes dentro do casamento que foi atingido
pela traição. Alguém disse que depois da perda de um filho, a maior dor que alguém pode viver é a dor da traição. Mas às vezes o casal não tem esse tipo de experiência, mas tem um problema com o filho, um filho que fez um casamento que não devia ter feito, e não tem como separar a experiência do filho da realidade dos pais. Atingir o filho, atingir os pais, é inevitável. Às vezes um problema de doença que chega na casa e se torna também um problema de família. Casais que, pouco tempo depois de casados, descobrem que um deles tem uma doença grave. Imagine sustentar um casamento com esse drama, e são casos que acontecem, alguns deles eu os conheço. Portanto, eu poderia aqui enumerar uma série de situações que atingem a família, questões financeiras. Domingo passado pela manhã nós falamos aqui que é possível ter uma família feliz, e um dos quesitos é a questão financeira, administrar bem os seus recursos. Como disse o salmista no Salmo 128, comerás do trabalho das tuas mãos. Famílias que são desfeitas por conta de dívidas. Famílias que são desfeitas porque um dos dois não gosta de trabalhar. E não tem sustento, mas tem contas. E não tem conquistas, mas tem despesas. Mas nessa noite, eu quero tratar desse texto bíblico a partir desse tema: escolhas que abençoam a família. Toda escolha traz consequências. Muitas vezes nós tolamente fazemos escolhas e não levamos em conta as consequências. A escolha é opcional, mas a consequência é compulsória. Nós podemos decidir o que fazer, mas perdemos a capacidade de decidir na escolha das consequências daquilo que nós decidimos. Por isso que pensar família é algo muito sério. Os jovens que vão se casar não podem tomar uma decisão tão importante na vida aleatoriamente, baseados em elementos, como disse hoje pela manhã, periféricos, elementos circunstanciais, transitórios, tais como força física, tais como beleza, tais como recurso financeiro, porque quem hoje tem um recurso financeiro pode, um tempo depois, ser alcançado por alguma crise que lhe subtrai toda a condição financeira, porque também isto é transitório. Eu costumo dizer aos jovens que nos procuram falando de casamento, que é necessário definir o que a pessoa espera do outro. Que tipo de marido quer ter? Que tipo de esposa quer ter? Todo mundo faz escolha e a escolha traz consequências. Não há consequência que não tenha sido fruto de uma escolha. Escolhas relacionadas à família, preste bem atenção, sempre trarão consequências de impacto incomparável. Talvez falando aqui nesse auditório, pessoas com histórias familiares distintas, jovens que são oriundos de uma família desajustada, homens criados por uma mãe possessiva se tornam homens inseguros. Pessoas que vêm de uma família disfuncional, que é um termo moderno,
onde os papéis não são definidos, onde a família se torna não uma miniatura do céu na terra, mas uma agência do inferno. Não há alegria, não há prazer. Vai chegando o final do dia, e não são poucos os homens que dizem, pensam e às vezes até verbalizam: preciso voltar para casa. Que coisa! Dão aquele suspiro de pesar porque precisam voltar, e não aquela euforia: eu estou voltando para casa. Escolhas. Você que está me ouvindo aqui, jovem, pense bem nas escolhas que você vai fazer. Pense bem. Ah, mas ela é tão bonita. É verdade. Mas a lei da gravidade funciona para todo mundo. Mas ele é tão forte, musculoso. Eu gosto de rapazes musculosos, mas vai chegar um tempo que a musculatura vai se tornar muscul-gordura. Transitório. Esse texto é um texto que fala de escolhas. Você observou aí Josué dizendo, verso 15: escolhei hoje a quem sirvais. Quando Josué falou isto, ele estava com mais de 100 anos. Já se aproximava o tempo da sua partida. O verso 29 do mesmo capítulo diz que Josué, depois destas coisas, faleceu com a idade de 110 anos. Josué foi testemunha ocular dos milagres de Deus, tirando o povo do Egito e introduzindo-o na terra prometida. Ele viu os milagres que Deus fez. Viu o Mar Vermelho se abrir e o povo passar a pé enxuto. Viu as muitas pragas que se abateram sobre os egípcios, comprovadas pela arqueologia. Viu essa experiência extraordinária do mar se abrir em 2 cortinas de águas. E a Bíblia diz que o povo de Israel passou a pé enxuto, não passou pisando em lama, mas a pé enxuto. Milagre de Deus. E agora ele está idoso. O tempo da sua partida se aproximava. E ele então diz ao povo de Deus: escolham hoje a quem vocês devem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou ao Senhor. Ao tempo de Josué, qual era a realidade religiosa presente? Não era mais o politeísmo, adoração a vários deuses, mas era o chamado enoteísmo. Essa palavra é uma palavra grega que significa um Deus, mas com possibilidade ou sem negar a existência de outras divindades. Era um enoteísmo que estava presente. Servimos a Deus, mas também servimos a outros deuses. Há pessoas que, sem o saberem, são enoteístas. Adoram a Deus, mas querem fechar, como dizem, por todos os lados. Fazem uma mistura religiosa, como se isso garantisse segurança. Era essa a realidade do povo de Israel naquele tempo. O monoteísmo, a adoração a um só Deus,
só ficou assentado no coração do povo de Israel depois do cativeiro. Aí aprenderam que há um só Deus, mas até então praticavam o enoteísmo. E Josué então se aproxima do povo, pense essa cena, idoso, face enrugada, mãos enrugadas, cabelos brancos, 110 anos, um homem que era uma história viva dos milagres de Deus. Imagine a experiência extraordinária que deveria ser ouvir os relatos de Josué. Ouvir Josué contando sobre os milagres de Deus. Como é que foi a queda das muralhas de Jericó, Josué? E agora esse homem idoso, ele reúne o povo e diz: escolham. Você que entrou aqui, amigo, você que me ouve pela internet, está fazendo escolhas. Todo mundo faz escolha. Você faz escolha ativamente, aquela que você toma à frente, ou você faz uma escolha passivamente, aquela que alguém escolhe por você e você vai a reboque. Escolhei hoje. E eu quero listar do texto algumas escolhas que abençoam a família. Nosso desejo é que as famílias sejam muito abençoadas. Sobretudo nesses dias, quando a família tem sido duramente atacada. Uma ação orquestrada no inferno para desconstruir a ideia da família. Dia desse eu estava com a Débora assistindo um filme. E nós saímos do cinema porque lá no cinema a menina dizendo: eu tenho duas mães. Nós respeitamos o posicionamento das pessoas, mas não é a compreensão bíblica. Há uma desconstrução da família, e prestem bem atenção no que lhes vou dizer agora. Esta geração tem sido uma geração de pessoas com altíssimo nível de desequilíbrio em todas as áreas, porque a geração passada começou a enfraquecer no que respeita à família. Agora pensem, esta geração está pior do que a outra. Você consegue imaginar o que será da geração futura? Dos meninos que já crescem sem parâmetros de respeito. Eu sou do tempo em que o olhar de um pai e de uma mãe dizia muito. Quem aqui é desse tempo? Então você já tomou a terceira dose. Eu sou do tempo que bastava um olhar e a criança saía da sala. Respeito. Hoje, há crianças que estão esbofeteando seus pais. Mães impotentes, que são esbofeteadas, recebem tapas no rosto de uma criança e dizem: eu não sei o que fazer com o meu filho. Leia Provérbios e você vai dar jeito no seu filho. Corrija a criança para não ter que consertar o adulto. Meus irmãos, quais são as escolhas que abençoam a família? Em primeiro lugar, a escolha que abençoa a família é pessoal. Josué diz assim no verso de número 15. Verso 15 na última parte, eu servirei ao Senhor. É pessoal. Ninguém pode decidir pelo outro.
Queira Deus que você, amigo, visitante, irmão, membro dessa igreja, você que me ouve pela internet, que escolheu estar aqui nessa noite, possa também entender que a decisão de abençoar a família é individual. É individual. A resposta de Josué pergunta que ele mesmo faz: escolhei hoje a quem servais. E ele então diz: eu servirei ao Senhor. Abençoa a família. Eu me lembro da história de um missionário, chamava-se Hudson Taylor. Da família Taylor, muitos missionários foram dados ao mundo, juristas, juízes, homens de destaque, advogados, médicos. E há um relato muito interessante acerca do avô de Hudson Taylor, chamado Tiago Taylor. Conta-se que no dia do casamento dele, diferentemente da atualidade, a noiva esperava na igreja o noivo que não chegava. Parece-me que é uma inversão da realidade. Hoje o noivo espera a noiva, né? Eu já esperei 1 hora aqui na igreja a noiva que não chegava. Aliás, 1h30. Quase que eu fui embora. E a noiva estava e ninguém sabia notícias do Tiago Taylor. E alguém foi à sua casa saber onde ele estava. E lá no quintal daquela casa havia um pequeno bangalô. E quando chegaram lá, encontraram Tiago Taylor de joelhos, falando com Deus. Ele se perdeu no tempo, porque se achou na presença de Deus, orando ao Senhor, e alguém disse que o ouviu dizer: Senhor, me abençoa, abençoa meu casamento, abençoa a família que vou constituir, Senhor, me abençoa. E alertaram Tiago Taylor, ele foi para a igreja, e Deus ouviu a oração daquele homem da família Taylor. Grandes homens foram dados na história. E os estudiosos dizem que a chave foi aquele momento em que ele escolheu ter uma família abençoada. Segundo lugar, a escolha que abençoa a família gera influência. E ele diz, a minha casa serviremos ao Senhor. Josué demonstra liderança espiritual para sua família. Sociólogo com livros escritos, chamado Samuel Sorokin, ele diz o seguinte: já falecido, cada vez menos a família tem se constituído numa agência religiosa. Não se fala de Deus nas famílias. Não se incentiva a vida espiritual dentro da família. Parece que as pessoas não compreenderam o que Salomão diz em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Instrui a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Irmãos, lhes falo com tristeza dos relatos de muitos pais cristãos nominais, que criam dificuldades para os seus filhos virem à igreja. Família perdendo seu papel de influência espiritual na vida dos filhos. O respeito que há de se manifestar na escola com o professor, ele não vem da cátedra, ele vem da casa. A compreensão de autoridade exigida no mundo secular, não vem do mundo secular, mas ela é construída dentro de casa. Influência espiritual. Isso abençoa a família.
Josué não apenas disse, decisão pessoal, mas também disse, a minha casa, serviremos ao Senhor. Compreende? Obviamente que nem todo mundo vai praticar isso. Mas se você entender que família é algo tão precioso, você não pode deixar isso de lado. Zelo por sua casa. Estar atento àquilo que entra na cabecinha dos seus filhos. Foi-se o tempo em que os desenhos eram inofensivos. Eu sou do tempo do Jambo e Ruivão, do Gato Félix. Quem é que lembra disso? Então você tomou a terceira dose. Desenhos inofensivos, ingênuos. Hoje, na roupagem dos desenhos, há insinuações, às vezes já não mais insinuações, que vão entrando na cabecinha das crianças. E os pais, muitas vezes, não estão atentos para zelarem por seus filhos. Então, a escolha que abençoa a família gera influência. E aqui cabe uma pergunta. Que influência você tem sido para a sua família? Que influência você tem sido para os seus filhos? Que influência você tem sido para os seus netos? Quando Josué falou isto, ele está se referindo à sua liderança espiritual. Que influência, homem, você tem sido dentro de casa? Você sabe quem é o pastor da sua casa? É você. Eu sou pastor da igreja. E busco fazer isso com muita dedicação, mas com muita limitação. Mas o pastor da sua casa é você. Que pastoreio você tem dado à sua casa? Você é o condutor do navio. Você é o piloto do navio, da sua casa. Será que tem deixado o barco correr? Ou está lá, como um seguro timoneiro, conduzindo na tempestade a embarcação da sua casa, para que ela não venha se chocar com as rochas e trazer um estrago muito grande? Então, a escolha que abençoa a família gera influência. Terceiro lugar, escolhei hoje a quem servais. A escolha que abençoa a família é de temer ao Senhor. Verso 14. Agora temei ao Senhor. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor é abençoado na sua casa. Salmo 128, verso 1, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Fidelidade tem a ver antes com uma relação vertical que se manifesta no relacionamento horizontal. O homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, há de ser fiel ao seu cônjuge pelo temor do Senhor. Temer ao Senhor é a decisão de fazer tudo de modo a agradar o Senhor. Viver de tal forma que não comprometa a santidade do Senhor. E a Bíblia garante, preste bem atenção, a Bíblia garante que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos será abençoado. Deuteronômio capítulo 28,
versículos de 1 a 4, dizem assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora preste atenção. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito fruto do teu ventre. O que é fruto do ventre? O que é fruto do ventre? Filho. O fruto da tua terra, fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Era uma sociedade pecuária e agrícola. Bendito o fruto do teu ventre. Pastor, mas eu sou tão zeloso e meu filho está se afastando. O que é que eu faço? Ore por ele. Eu digo para alguns pais fazerem aquilo que Débora e eu fazemos com os nossos filhos pequenos. De madrugada, quando eles dormiam, lá no quarto deles, estendendo as mãos e orando: Senhor, consagramos a Ti. Senhor, são Teus. Verbalizando isso, declarando, Senhor, são Teus, são Teus, são Teus. Eu quero encorajar você a fazer isso. Pastor, meu filho tem 30 anos, e daí? Tem 30 anos, mas continua sendo filho. Deixa o camarada dormir e se levanta, estenda a sua mão e diga: Deus, eu consagro o meu filho. Na autoridade que o Senhor me dá de paternidade, eu quero nessa hora consagrar o meu filho, consagrar a minha filha ao Senhor. Deus, que ele volte para os teus caminhos, ou então que tenha uma experiência forte contigo, Senhor. Clame a Deus. E ele ouve esse tipo de oração. Então, meus irmãos, a escolha que abençoa a família é de temer ao Senhor. Quarto lugar, estão comigo até aqui? Amém? Amém ou não amém? A escolha que abençoa a família é a escolha de servir ao Senhor. Está aí no texto de Josué, no capítulo de número 24, verso 14. Temei ao Senhor, mas também ele diz: servi-o com sinceridade e com verdade. Temer ao Senhor é expressão subjetiva. Servir ao Senhor é expressão objetiva. Temer ao Senhor é aquilo que acontece dentro de nós. Servir ao Senhor é aquilo de dentro de nós que ganha forma, servindo a Deus. Servir ao Senhor significa entender que qual é o propósito para a nossa vida. Amigo, nós fomos criados com propósito. Você sabia disso? No livro de Efésios, capítulo 1, verso 12, o apóstolo Paulo diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi abençoado com dons e talentos. E à luz da Escritura, Deus confiou a você dons, talentos, capacidade, posição, para que você reverta isto para a glória dele. E as pessoas não compreendem isto. Eu gosto muito de pensar no significado da vida, considerando-a nos dois momentos extremos dela: o berço, nascimento e a idade avançada. Há uma semelhança muito grande entre a criança e o idoso. Criança se satisfaz com tão pouco, não é verdade?
Quando o Reu era pequeno, ele gostava de juntar pedra. Tem uma outra criança aqui, seu netinho, que gosta de juntar pedra. Criança se diverte com uma formiga, você já deve ter visto, não é isso? Ri, dá uma gargalhada tão gostosa. Como o meu neto, que gosta de brincar com piolho de cobra, até comeu um, né? Criança se diverte com coisas simples. Agora observe o idoso. O idoso, ele precisa de coisas simples. Você sabe qual é a maior necessidade de um idoso? Sabe qual é? Não é presente, é presença. Presença. Vá visitar o idoso, passar um tempo com ele, que vale mais do que um presente material. Dar roupa de marca para idoso faz sentido? Meu sogro, quando comprava sapato, ele cortava o sapato por causa do joanete. Idoso gosta de presença. Eu já contei para você aquela história, eu vou repeti-la, porque tem gente aqui que não ouviu. Lá no Asilo Santo Agostinho, Boa Sorte, aquela senhorazinha que eu visitava, Dona Zulmira, 90 anos, lá naquele asilo, e eu me programava para todo mês fazer uma visita para ela. E quando eu chegava lá, não era chegar, cheguei, não, tinha que anunciar, porque ela precisava se preparar, com lencinho na cabeça, com talco, e vinha ela. Só tinha um dentinho, aquele de prender azeitona. E eu ficava ali conversando com ela. Irmão Celso. E um dia ela era meio serelepe, né? Ela me fez uma colocação. Se eu fosse mais nova, eu casaria com você. 90 anos. Eu ri, claro, né? Presença. Você foi criado com propósito. Às vezes, nós não criamos os nossos para que eles entendam que o mais importante é presença. Aí chega na idade avançada, a realidade de muitos idosos, sabe qual é? Solidão, depressão, porque são tratados como coisas. Está entendendo? E aproveito aqui para dizer o seguinte, valoriza lá o seu idoso. Sabe por quê? Porque um dia você vai ser idoso também. Verdade. Abençoe o idoso que hoje não pode andar sozinho. Às vezes eu vejo idosos na rua, né, com alguém ajudando. Um dia desse eu vi uma senhora tão encurvada, andando devagarzinho, eu fiquei olhando aquela senhora e fiquei pensando assim, meu Deus, um dia aquela senhora andou emprumada, hoje ela está encurvada. Aí eu pensei, um dia eu também poderei andar assim. Está entendendo? Quantos estão entendendo? Então, servir ao Senhor é o propósito de nossa vida, de nossas vidas. Servir ao Senhor não é frequentar uma igreja, não é ler a Bíblia, conquanto seja importante, não é ajudar pessoas, isso é importante. Servir ao Senhor é entender que fomos criados para agradar ao Senhor. E meus amigos, meus irmãos, a satisfação que o indivíduo tem de se saber fazendo a vontade de Deus, não há dinheiro algum que compense. Apocalipse 4:11 diz assim, digno és, Senhor nosso Deus, de receber a glória e a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade existiram e foram criadas. Você e eu fomos criados
para a glória de Deus. Quem descobre isso e se coloca no rio de Deus, encontra uma satisfação que a maior promoção no trabalho não dá. Que os títulos que enfeitam as paredes, os diplomas de graduação, pós-graduação, não chegam perto da satisfação que há no coração daquele que se sabe fazendo a vontade de Deus. Isso abençoa a família. Caminhando para o fim, a escolha que abençoa a família é feita com compromisso. Nos versos 19 seguintes, Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque eles disseram, nós vamos servir ao Senhor. Ele disse, não podereis servir ao Senhor, Ele é Deus santo. Ah, se nós entendêssemos isto, Deus é santo, Deus é zeloso, Ele não perdoará a vossa rebeldia, nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranho, Ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Mas disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. Compromisso. Compromisso. Servir ao Senhor não pode ser algo de qualquer maneira. Servir ao Senhor não pode ser uma decisão de um momento, que não gere consequência no dia a dia. Compromisso. Muitos de nós agimos emocionalmente. A impulsividade é típica do Ocidente. Isso é muito claro quando observamos, por exemplo, um acidente de trânsito. Alguém que deu uma cortada no automóvel, entrou na frente, aí vem a reação emocional. Lá do outro lado vem um indivíduo que só não lhe chama pelo nome. Emocional. Servir a Deus não pode ser uma escolha emocional, ela precisa ser uma escolha que tenha compromisso. Que tenha compromisso. Amém, meus irmãos? Por fim, a escolha que abençoa a família precisa ser pública. Verso 15. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Entendam que Josué está falando para um povo. Ele não está numa reunião doméstica. Ele está falando para um povo, e diante do povo ele faz uma declaração pública da sua decisão. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão pública e corajosa. Tempos depois, Josué encerra a sua vida temporal. Verso 29. Depois destas coisas, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Nessa noite, já caminhando para o fim, nós tivemos como intenção trazer esta palavra para sermos encorajados, no sentido de buscarmos a bênção de Deus para as nossas famílias. Quantos aqui querem ter a sua família abençoada? Levante bem alto a mão. Você quer? Seu filho abençoado, sua filha abençoada. Quantos aqui são avós? Levante a mão. Quantos querem ver os seus netos abençoados? Você quer ver seus netos abençoados?
Quantos aqui são solteiros e pensam um dia em constituir família e querem ser abençoados? Levante as mãos. Levanta a mão. Não há poucos solteiros aqui. Quer ser abençoado? Aprenda a fazer escolhas que abençoem a sua família. Está entendendo? Vamos ficar em pé. Hoje nós convidamos as crianças para estarem no culto, participando do culto. Quantos aqui entenderam a palavra dessa noite? Levante a mão. Você entendeu? Você pegou alguma coisa